a Deus. Na verdade, irmãos, eu desejo a paz do Senhor, amém? Graça e paz, irmãos, amém? Eu quero pedir a vocês, hoje eu vou incomodar vocês um pouquinho. Vamos vir aqui para cá, para perto. Irmã Zenilde, a irmã senta aqui, o irmão Fernando e o irmão Marquinhos. Senta aqui do lado do pastor para ir acompanhando. Porque, queridos, eu quis facilitar a vida de vocês, a minha também. Porque a gente vir para o culto e a gente não entender, não é de Deus, né? A gente vai aprender tudo que Deus tem para nós. E o que eu fiz? Eu estou preparando uma apostila para que facilite, para que fique mais fácil. Eu coloquei aqui algumas coisas que a gente está estudando e as coisas que vão ser necessárias. A irmã pode sentar aqui, ó, ao lado da Fernanda, ela vai lhe auxiliando, até para ir acompanhando no momento onde a gente está. E a irmã vai ser edificada, ricamente edificada, fortalecida, à medida que vão acompanhando essas instruções. Senta aqui, irmã. Ela tem uma apostila para você. Eu te dou uma apostila, ela vai te ajudando. Eu quis colocar algumas referências aqui para que sirva de estudo, que a gente não precise, talvez, ficar levando tempo para encontrar a referência, mas a gente vai, queridos, aproveitar todo o tempo possível aqui, tá bom? Glória a Deus. Não fique com raiva de mim não, porque eu mexi você do lugar, tá bom? Guarde o seu coração. Eu sei que às vezes a gente não gosta que o povo mexe com a gente, mas sabe de uma coisa? Nós somos o povo de Deus, amém, queridos? E a gente segue instruções. Então é normal quando a gente chegar, por exemplo, e dizer assim, sente aqui, irmã. Tivesse alguém lá na frente dizendo, não, senta nas cadeiras da frente. É normal no verbo da vida. Quando você for numa igreja que está lotada, querido, você vai ver pessoas lá orientando você onde é que você deve sentar. Tá? Então assim, é para quê, Natália? Porque tem um princípio, quem chega por último é quem senta lá atrás, quem chega primeiro vai ocupando as cadeiras da frente. Então você vai se posicionando, a não ser que tenha um lugar reservado, mas Deus é um Deus organizado. Nós também gostamos muito de organização e graças a Deus nós vamos avançar. Coloquei aqui nessa apostila a Igreja de Cristo. Lembra que eu falei que o propósito da igreja, nós estamos estudando esses dias, qual é o propósito das igrejas existirem? Por que tem essas igrejas? Por que tem a Igreja Verbo da Vida aqui em Bonfim? Por que Deus mandou vocês para cá? Aqui não já tinha igreja? Tem aí, ó, tem caneta, pode distribuir para as pessoas. Coloquei várias canetas aí se elas precisarem. Aqui já tinha igreja, querido, mas Deus nos deu uma visão. E nós queremos definir qual é a nossa visão, qual é aquilo que nós estamos fazendo aqui para ficar bem claro, nós vamos escrever. E aí, à medida que você for acompanhando, você vai tendo ideia. Nós já vimos no primeiro culto o ministério de Cristo aqui na terra, não foi isso? Olha o irmãozinho chegando, glória a Deus. Seja bem-vindo, irmão, em nome de Jesus. Senta aqui do lado do Davi, pega a sua apostila. Hoje a igreja virou sala de aula, nós vamos aprender algumas coisas. E nós já vimos no primeiro culto sobre esse tema, na primeira sessão, o que foi que Cristo veio fazer aqui na terra. Nós vimos ali ele começando o seu ministério, não foi? Depois que João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele foi levado pelo Espírito Santo, né, ao deserto. E depois ele saiu de lá no poder do Espírito. E ele já foi ministrando, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E hoje nós estamos na sessão de número 2. Nós vamos para a segunda etapa da nosso aprendizado a respeito do que é a igreja. Você vai aprender sobre você mesmo. Amém, gente? Esse culto é para ensinar você sobre quem você é. Então, quem é a igreja? A igreja são os crentes. Nós vimos também a designação da eclesia, que é o povo de Deus. Todo mundo que nasceu de novo, que entregou a vida para Jesus, ele agora forma um grupo só de pessoas
que a Bíblia chama de igreja, o corpo de Cristo. Nós conversamos isso na quinta-feira passada. Está tudo anotado na apostila. Eu coloquei essas linhas em branco aí, porque você pode escrever aquilo que foi marcante para você. Rapaz, quer dizer que eclesia é isso, quer dizer que Jesus fez isso. Você vai marcar nas suas impressões. É claro que você também pode fazer no seu celular. Mas eu quis facilitar para você, que tem muita gente que não consegue fazer anotações no celular. Então hoje nós estamos na sessão de número 2. E eu lembro que eu contei para você que nós vamos estudar as imagens bíblicas da igreja. Quais imagens a Bíblia conta que a igreja é? A igreja, o Jesus, ele usava muitas simbologias e muitas analogias para facilitar aquilo que ele estava ensinando. Então ele falava do reino de Deus, que não era algo físico, era espiritual, mas ele dizia, olha, o reino de Deus é como tal coisa, é como um grão de mostarda, é como uma plantação, é como um campo. Então ele ia usando figuras, imagens, para ver se as pessoas entendiam o que ele estava falando, né? E Jesus era muito bom nisso. E ele também falou sobre a igreja. O que é que a igreja... Olha, a igreja, o povo que eu vim alcançar, o povo que eu vim conquistar, esse povo que vai viver uma vida nova, ele é que nem algumas imagens. E aí essas imagens eu coloquei aqui, que a Bíblia fala sobre mim e sobre você. Diga, as imagens são sobre mim. Então vai contar sobre nós, porque nós somos igreja. Diga, eu sou igreja. Já expliquei para você que quando eu digo que você é a igreja, eu estou dizendo que você é o povo de Deus, o corpo de Cristo que anda aqui nessa terra. O corpo de Cristo físico está lá no céu, sentado do lado direito, mas o corpo espiritual dele está aqui na terra, que é eu e você. Então aqui ele tem um membro, né? Um membro, outro membro, outro membro, outro membro do corpo de Cristo. Então, cada um de nós vai formando um membro do corpo de Cristo. A primeira imagem, a primeira figura que nós temos a respeito do corpo de Cristo é justamente o corpo de Cristo. Vamos entender a igreja como um corpo? Primeiro eu quero orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que abra o nosso entendimento. Todas as vezes, querido, que a gente vai ler a Bíblia, se o Senhor não nos ajudar, nós vamos ver somente texto. Mas a experiência de ler Bíblia pode ser fantástica, porque é um relacionamento com uma pessoa. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra, ela é a verdade poderosa para nós. Mas nós queremos te agradecer pelo teu Espírito nos dando entendimento, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus, abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, dá-nos, Pai, a capacidade de compreender aquilo que nós estamos lendo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então o primeiro texto, querido, que nós vamos ler, está aí na apostila, é a igreja como um corpo, não é isso? Então nós vamos falar, Paulo fala a respeito desse corpo mesmo, do corpo nosso. Que é aquilo que eu estou falando, você vai entender. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, vamos me acompanhando, 1 Coríntios, capítulo 12, do 12 até o 27, diz assim: o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, eu não sou parte do corpo porque eu não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, eu não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso ela deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis.
O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés: não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Oh, aleluia, glória a Deus, amém. Então, queridos, essa instrução sobre a parte do corpo, sobre o que nós somos, quem você é, o que eu sou, ou quem eu sou. Você é um membro do corpo de Cristo agora. Eu não sei se você é orelha, se você é mão, eu não sei se você é boca, eu não sei qual é a parte, só sei que você é um membro do corpo de Cristo. E ele precisa, todos os membros são importantes, não existe um membro menos importante do que outro. Tem uns que aparecem mais, tem outros que aparecem menos. Tem uns que a gente protege e guarda mais, né? Não deixa andar por aí descoberto. Mas tem outros que a gente não precisa esconder, como o nosso rosto, por exemplo. A gente não anda com o nosso corpo coberto, nosso rosto coberto. A nossa cultura, graças a Deus, né? Tem umas culturas aí que o povo usa uma burca e tampa o rosto. Mas, queridos, ele está fazendo analogia de que algumas partes do corpo, elas são tratadas de um modo diferente, porque elas precisam daquele tratamento, e outras não. Só que aí também diz no texto que para que haja harmonia neste corpo, é necessário que a gente dê honra a todas as pessoas. Eu sou aquele irmãozinho lá, que nasci agora, que entreguei a vida para Jesus de agora, cheguei na família agora, eu não sei fazer nada, eu não sei de nada. Pois é, nessa hora você está sendo cuidado, porque você é muito importante. Não existe um membro mais importante do que outro. Nós precisamos de todos os membros. Sabe, a Bíblia diz que Deus colocou no corpo os membros do jeito que Ele quis. Se Ele tivesse botado a nossa mão, querido, na cabeça para andar assim, era porque tinha um propósito. Mas se Ele botou aqui, é porque Ele quis, Ele entendeu que era melhor que a mão estivesse aqui, que tivessem dedos e que fossem articulados. Por que Ele está usando essa analogia? Nós somos membros do corpo de Cristo. E que se eu e você não entender quem você é, na igreja, você vai viver como se você não fosse importante. Você vai, eu não vou aparecer no culto. Eu não vou me envolver. Eu não vou participar, porque eu sou só um membrozinho, né? Uma pessoa que nasceu agora, né? No corpo de Cristo. E aí, querido, você não pode agora, a partir de agora, ter esse tipo de entendimento. Você não pode. Sabe por quê? Porque você já entendeu. Senta aqui. Que você é importante e que Deus precisa de você. Amém, gente? Tudo bem? Deus precisa de você. Diga, Deus precisa de mim. Não é assim, se eu não existisse, Deus não seria Deus. Não, Ele poderia fazer tudo sem nós. Só que Ele decidiu fazer as coisas com a gente.
Então hoje você está aprendendo, nós precisamos entender qual é o propósito da igreja. Para que existe esse povo? Para que existem os crentes? O que é que os crentes estão fazendo nessa terra? O que é que esse povo, com o pastor Adriano, estão fazendo aqui na igreja, em Senhor do Bonfim? Por que eles insistem em fazer culto? Por que eles querem? É porque eles desejam ter uma igreja? É porque eles querem ter uma igreja lotada para poder fazer o nome deles? Não é, querido. É porque Deus está construindo algo e você faz parte dessa construção. Deus está transformando a cidade de Senhor do Bonfim e Ele conta com você. E você foi chamado para fazer parte dessa transformação que está acontecendo aqui na cidade. E se você não entender quem é você, você vai ficar de fora porque você acha que você não é importante para essa transformação. E é nossa responsabilidade mostrar para você a sua importância. Diga, eu vim aprender sobre quem eu sou. O pastor Edilson gosta de dizer, vamos mostrar para você a melhor versão de você mesmo. Você era um povo que ninguém conhecia, mas agora você é o povo de Deus. Agora você é igreja, agora você é membro do corpo de Cristo. Então agora você é muito importante. Amém, gente? Você é muito importante. Então, número 1, unidade em meio à diversidade. Deus disse que é um corpo só, mas é muita gente que forma esse corpo. Unidade na diversidade. Não é a diversidade, não. Unidade no meio de muita gente. Então, é muita gente que Deus quer? É. Cada um de um jeito, cada um de um modo, cada um fazendo uma função diferente. Mas foi Ele que quis assim. Porque a função do olho é uma, a função da boca é outra, a função dos dedos é outra, a função da orelha é outra, dos pés, cada um tem a sua função. Mas essa diversidade foi Deus que pensou, porque Ele precisa que seja mesmo de muita gente diferente. Amém, gente? Deixa eu lhe dizer. Tem gente que confunde unidade com diversidade. Porque é possível, a Natália, ter um monte de gente na igreja, uma igreja lotada, e ainda assim eles andarem unidos? É. Porque a unidade não é uniformidade, todo mundo igual, todo mundo na mesma forminha, todo mundo vestindo igual, falando igual. Não. É todo mundo diferente, mas todo mundo seguindo a mesma direção. Um cabeça que fala e os membros obedecem. Porque se eu e você tivermos um problema com a nossa cabeça, o membro vai ficar assim, ó, sem comando. Mas nós temos um comando. Então, unidade no meio da diversidade. Qual é a aplicação disso? Eu fui botando, depois você lê todas as coisas. Vai acompanhando aí, ó. Número 1. Alguém ajuda os irmãos a se situarem. Não existe igreja saudável sem diversidade de pessoas, dons e chamados. Então tem uns que pregam, tem outros que gostam de anotar, tem outros que gostam de cozinhar, tem outros que gostam de varrer, tem outros que gostam de costurar, tem outros que sabem dirigir, tem outros que consertam carro, tem outros que vendem carros, tem outros que montam negócios, tem outros que sabem administrar dinheiro, tem outros que são... Todas as habilidades e todos os dons são importantes e necessários para a igreja. Tem gente que gosta de cuidar de festa. Todo mundo, irmãos, se você quer ver a nossa necessidade, é quando a gente faz um evento aqui, a gente faz um planejamento. Gente, eu preciso de gente que tenha um carro aberto para poder levar o ministro. Gente, eu preciso de gente que tenha dinheiro para ofertar. Gente, eu preciso de pessoas que saibam fazer uma ornamentação. Eu preciso de alguém que saiba cozinhar para servir os ministros. Eu preciso de gente que saiba consertar microfone, que saiba montar luzes. Eu preciso de gente que tenha disponibilidade para estar na porta. É muita gente que a igreja precisa. E muitas vezes a gente não pode contar com as pessoas porque elas ainda não entendem que é função dela pegar junto para ajudar a acontecer um evento. Eu não estou falando só de evento, eu estou falando de evangelismo, de pregar, de alcançar pessoas, de tratar pessoas, de ajudar pessoas, de levar cesta básica, de orar pelos enfermos nos hospitais, de expulsar demônio, sabe, de alcançar as pessoas que estão nas ruas. Então todo mundo junto vai fazer isso, nós todos.
Ai, eu pensei que era só o pastor. Não é só o pastor, você descobriu isso hoje. Todo mundo é importante. Todo mundo é necessário, porque foi Deus que fez isso para a gente poder simplesmente facilitar a nossa vida. Número 2, todos foram incluídos pelo Espírito. Quem foi que incluiu você no corpo de Cristo? Você está batizado. A Bíblia diz que você foi batizado nele, no corpo de Cristo. Você, quando nasceu de novo, entregou a vida a Jesus, você foi inserido nele, você foi batizado no corpo de Cristo. Vai batizar nas águas ainda, mas você já foi batizado no corpo. Então, quando você foi batizado no corpo, agora você é dele. Amém, gente? Então, quem foi que incluiu você no corpo? Foi o Espírito. Então, não foi o pastor que disse que você é crente. Foi o próprio Espírito que chamou você, convenceu você e disse: agora venha que você é dos meus, você é meu agora. E ninguém é cristão isolado, todos pertencem ao corpo, porque o mesmo Espírito inseriu você no corpo. Amém, gente? Glória a Deus. Então, número 3, cada membro é necessário. Não existe cristão inútil ou sem propósito no corpo. Não, eu não sei qual é o meu propósito. Se você tiver um coração disposto, você vai ver. É só se colocar à disposição que a igreja vai pegar as habilidades e os dons e os talentos que você tem e vai ajudar você a desenvolver. Você vai entender quem você é. Amém? Número 4, Deus é quem determina a função de cada um. Descobrir o próprio lugar é mais importante do que desejar o lugar do outro. Queridos, o nosso esforço agora é para descobrir qual é o meu lugar. Eu sou o quê? O que é que tem no meu coração, uma habilidade para eu fazer? Tem gente que canta. Então, se você canta e tem necessidade de cantar, você vai cantar. Por que tem muita gente que quer pregar? Você sabia que nas igrejas, conversando com outros pastores, a gente começa a identificar que tem gente que eles não querem estar na igreja se eles não pregarem, se não pegar o microfone. Mas nem todo mundo foi chamado para o microfone. Então é errado desejar uma coisa. Se você for chamado para pregar, você tem que ir pregar. Não, Deus falou, Deus me chamou para eu ir aprender a palavra. Primeiro, gente, aprende a palavra, para depois pregar. Porque se você for chamado para pregar, então você tem que pregar. Mas se você não foi chamado para cantar, foi chamado para outra área, você deve ir para o lugar em que o Senhor te chamou. Amém? Porque, Natália, eu não sei qual foi o lugar que Deus me chamou. Você tem que descobrir. Alguma coisa você tem que fazer para saber. E a primeira forma de você descobrir é se colocando à disposição. Pastor, eu quero ajudar em alguma coisa. Pois venha, meu filho, venha, que a gente sabe, a gente tem funções para você aqui na igreja, amém? Para que você se descubra e possa honrar o seu Senhor para você se desenvolver. Número 5, independência entre os membros. Você vê que o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você? Se o olho estiver coçando, você coça com a mão. Para levar a comida à boca, você usa as mãos e não os pés. Existe uma interdependência entre os membros. Os membros, eles têm essa interdependência. O isolamento espiritual enfraquece o corpo. Não podemos nos isolar, queridos, espiritualmente. Amém? Diga, eu não posso viver só para mim. Eu tenho que ajudar os meus irmãos. Querido, se você não fizer a sua função, o corpo vai ficar faltando alguma atividade. Porque você foi chamado e você é indispensável, tá certo? O número 6, os membros menos visíveis são indispensáveis. Você quer um exemplo de um membro que não é visível, que ninguém vê, mas é indispensável? O intercessor. Natália, o que é um intercessor? Aquela pessoa que está lá, dentro do quarto, orando pelo pastor. Obrigado, Senhor, pela vida daquele pastor. Obrigado, Senhor, dando sabedoria para aquele povo que está à frente daquela obra. Obrigado pela vida dos irmãos. Sabe, pessoas que foram chamadas por Deus para interceder pela igreja. E eles fazem isso dentro de um quarto de oração. Muitas vezes chega aqui, ninguém sabe que ele estava orando pela sua vida.
Ele estava orando por livramento, estava orando para que pessoas não sofressem o dano dos seus atos, que o Senhor tivesse misericórdia, que o Senhor fizesse uma intervenção, estava orando para que houvesse recurso, estava orando para que houvesse livramento. Essa pessoa, ela é membro do corpo de Cristo, e muitas vezes você nem sabe onde ela está. Como foi que os membros menos visíveis são indispensáveis. Nenhum é dispensável, todos são importantes. Aí na aplicação, intercessores, servos e cuidadores silenciosos sustentam a igreja. O desequilíbrio ele vem quando todo mundo quer ser visível. Nós vivemos um tempo onde muita gente, querido, se ninguém der uma participação no irmão para ele chegar e dizer assim, quero saudar a igreja com a paz do Senhor e eu vou cantar, vou dar um versículo. Se não tiver isso, muita gente nem fica na igreja. Ah, porque não deixam eu falar? Irmão, você foi chamado para falar? A Bíblia diz que tem gente que foi chamado para falar, e se for falar, fale as palavras de Deus. Ah, mas aqui na Verbo da Vida, vocês não deixam a gente falar. Gente, deixa, querido. Todo mundo, se você chegar e dizer assim, ó, Deus me deu uma palavra para a igreja, pastor. Você não vai chegar assim, arbitrariamente tomar o microfone e falar. Não vai, porque aqui tem ordem. Mas você vai chegar e vai dizer assim, pastor, Deus me deu uma palavra para a igreja. E eu preciso falar. E o pastor, ele pode e deve dizer assim, que palavra foi, minha irmã? Me conte. Porque ele é o pastor da igreja. Ó, Deus falou isso, isso e isso, que vai castigar todo mundo, que vai quebrar as pernas do povo, se o povo não se arrepender. Ah, o pastor, ele pode filtrar. Minha irmã, isso não está na Bíblia, não. Porque senão alguém vai chegar aqui e vai dizer asneiras, e depois a igreja vai ficar toda perdida. Ô, gente, Deus está com raiva da gente, é? Então, queridos, existem ordem, mas você precisa falar. Se você não, eu tenho vergonha de falar. Pois é, você vai ter que prestar conta para o seu Senhor que te chamou. É melhor você, porque Ele chamou você com uma função no corpo de Cristo. E se você receber uma palavra para avisar a igreja, e você também não falar, também é ruim, queridos. Porque a gente precisa de você. Eu preciso de você, você precisa de mim. Amém? Então, o que é que nós estamos no 7? O 7, a característica da igreja como corpo é o cuidado e honra mútuas. Isso aqui é muito importante. Deus chamou e dá um exemplo da igreja como um corpo. Porque, queridos, a gente não desonra nosso corpo. A gente não sai por aí batendo no nosso corpo, rasgando o nosso corpo, falando mal do nosso corpo. Ah, esse pé é horroroso, esse pé chato, não sei para que eu tenho esse pé. Se você se comporta assim, querido, você está desonrando quem te deu o pé. Dê graças a Deus pelo pé, porque eu vi um meme muito engraçado, que o homem falou bem assim, qual é a coisa mais importante que você tem na vida? Ele disse, minha perna, eu só tenho essa. Ele só tinha uma perna. Já imaginou se ele não tivesse uma perna? Então, dê graças a Deus porque você tem perna. Mesmo que isso não seja as pernas que você acha que seja mais bonita, ou o pezinho mais bonito, mas tudo tem uma função, querido, no corpo de Cristo. Então, nós temos que honrar uns aos outros. Diga, eu tenho que honrar meus irmãos. E como é que eu honro, Natália? Nós já sabemos. Eu não vou falar sobre honra, querido, mas é tratar como importante. Você é importante. E quando eu disser para você que você é importante, não ache que eu estou bajulando você, não. Eu estou falando o que a palavra de Deus diz. Irmão, você é importante, olha, você é precioso, Deus ama você, eu também amo você. Então, irmão, quando você receber esse tipo de palavra, é Deus testificando para você a importância sobre você. Que muita gente chega na igreja com a autoestima lá embaixo, ouviu tanta coisa dizendo que não prestava, dizendo que você era isso, que era lerdo, que era preguiçoso, que era feio, que era isso, que era aquilo, e você acreditou, eu e você acreditamos. Só que aqui na igreja,
nós vamos aprender quem nós somos de acordo com o que Deus disse. Deus disse que você é precioso, que você é a menina dos olhos dele, que por você ele fez todas as coisas, que você foi planejado e você achando que era rejeitado, que ninguém nunca planejou você. Não, você foi planejado por Deus. Pode ser que teu pai e tua mãe não planejaram, mas Deus planejou. Quando eu descobri isso, eu me achei, foi importante demais. O homem quer saber de uma coisa, quer dizer que Deus me planejou e ainda disse quando era que você ia nascer e ainda mandou uma atividade e disse assim, vai nascer para fazer isso e isso para mim. Então você é importante e não pode viver de qualquer jeito. Diga, eu não posso viver de qualquer jeito, vá. Ô glória! Então, identidade, corpo de Cristo. Então, agora você tem identidade. Quem é você? Eu sou Pedro Alexandre, filho de fulano de tal. Agora a sua identidade é, eu sou filho de Deus. Olha como facilitou a nossa vida. Você sabia que o povo que diz que é filho de Gandhi, filho de não sei de quem, dos outros deuses aí, eles dizem que são filho de Gandhi? E não tem vergonha? E muitas vezes eu e você quer dizer, eu não vou dizer que eu sou filho de Deus. Eles dizem, queridos, eu sou fulano de tal, filho de Deus. Eles se apresentam assim. Filha de Afoxé, filha de não sei de quê, filho de Gandhi, filho não sei das quantas, dos deuses deles lá. E eu e você vamos dizer, eu sou a Natália da Conceição Silva, filha de Deus, filha do rei. Então você tem identidade. A maneira como vivemos revela quem Cristo é ao mundo. Se você vive de qualquer jeito, você como vai revelar Cristo para o mundo? Então você tem que entender que você é filha de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você importante aqui. Eu não sabia dessas coisas. A gente andava de qualquer jeito, queridos. E eu me vestia de qualquer jeito. Mas a partir do momento que eu me tornei cristã, que eu entendi que a minha identidade é do céu, que eu sou filha de Deus, até o modo de se vestir começou a mudar. Mas, Natália, eu não mudo sozinha, eu tenho uma ajuda do Espírito Santo, porque eu nem sabia como era que fazia essas coisas. Só que tem lideranças para ajudar a gente. Na igreja, Deus providenciou gente com habilidade para entender como as pessoas devem se vestir. E elas dizem, gente, esse tipo de roupa não combina com o ambiente da igreja. Olha, gente, esse tipo de vestimenta não vai dar certo. Olha, gente, esse tipo de roupa não vai dar certo. Então, é Deus que providencia. O povo está querendo, são tudo intolerantes, não aceita o povo se vestir de qualquer jeito. Deixa eu dar uma instrução para você, que é a igreja linda e amada do Senhor. O povo do mundo que chegar aqui, eles vão vir vestidos de qualquer jeito, tá tudo bem. Certo? Se chegarem aqui faltando roupa, também está tudo bem. Tá, gente? Porque eles não sabem dessas coisas. Mas nós, o povo de Deus, que já sabemos, nós não. Nós vamos amar, vamos receber com alegria e um sorriso de orelha a orelha. E vamos dizer, seja muito bem-vindo. Você não vai usar assim, você não vai olhar assim, não. Meu Deus do céu, está repreendida aquela irmã. Não. Você não vai fazer isso, porque isso é falta de cuidado e de zelo com a pessoa que chegou. Você vai cumprimentar a pessoa com um sorriso, seja muito bem-vindo, que bom que você veio, mesmo que as coisas estejam de fora, gente. Mas depois, quando Jesus alcançar o coração dela, Jesus vai ensinar essas coisas, porque Ele ensinou para mim e ensinou para você. É o mesmo Espírito que vai ajudar a gente a se comportar. Então tem isso também. A maneira como nós vivemos revela revela quem Cristo é para as pessoas do mundo. Tá bom? Ok? Essas 4 linhas que eu coloquei aí é para você botar o que você aprendeu desse tópico. A igreja como corpo, ok? Agora vamos ver a igreja como noiva. Por que a Bíblia chama a gente de noiva? Os meninos varões lindos que estão aqui, diga, eu sou noiva. Meninos, não é que Deus não confundiu as coisas, não. Ele diz que você é a noiva. Para a gente, as meninas, as mulheres, é mais fácil para a gente, né, essa analogia. Mas o fato é que ele é o noivo e a igreja é a noiva. Porque a igreja é um termo feminino. A igreja, a eclesia, porque é a congregação de todos os santos.
a igreja. Então a igreja ela é composta, porque no reino de Deus não tem menino ou menina, né? Lá, quando a gente chegar lá, todo mundo é como os anjos, não tem essa história. Eu não sei explicar muita coisa não, nem vou entrar nesse assunto, porque eu não sei como explicar. Mas o fato é que a Bíblia diz que em Cristo não tem homem, mulher, grego, ou judeu, ou escravo, ou livre, ele tem filhos. Todo mundo é filho, ok? Então nós somos filhos, somos igreja também. Agora você vai aprender sobre noiva. Por que a Bíblia fala sobre noiva? Quando ela usa a analogia de noiva, ela está querendo falar sobre o quê? O que é que uma noiva representa para a gente? A igreja é amada sacrificialmente por Cristo. Então você é amado, você é amada de um modo sacrificial por Cristo. Ele te ama de um jeito que você não consegue entender, mas Ele te ama. Diga: Jesus me ama. Querido, quando você for falar essas coisas, você fale como quem tem fé, quem está crendo. Você está crendo? Então bote em intensidade nesse negócio. Jesus me ama. E quando a gente cantar, oh, Ele me amou, cante com ousadia e com coragem, porque Ele amou você bem muito e morreu por você. Ele amou tanto que morreu por você. Então a igreja, a noiva de Cristo, ela é amada de um modo sacrificial. A igreja vive a partir da graça, não do seu desempenho. Ou isso aqui é importante demais. Sabe aquele filho que acha que o pai e a mãe só amam ele se ele fizer isso? Está errado. Porque o filho, ele é amado independente do que ele faz. Eu amo meus filhos independente do que eles venham fazer. Eles vão errar? Vão. Mas eu amo, independente. E ainda mais o amor de Deus, que é superior. Ele nos ama independente do seu desempenho. Oh, mas eu errei, Senhor, eu pequei ontem. Eu não orei, eu não fui para o culto, Senhor. Ele continua te amando. É um amor que te atrai. E porque você é amado, você então vem. Você não vem para ser amado. Vocês entendem? Eu vou para a igreja, senão Deus não me ama. Está errado o pensamento. É assim, eu sou muito amado por Deus, por isso eu vou. Por isso eu não posso ficar longe dele, porque é lá que eu encontro o amor de verdade. É nele que eu descubro quem verdadeiramente eu sou. Vocês entenderam? Então não deixe o diabo enganar você. Quando você errar, você sabe que Deus ama você, apesar dos seus erros. Não tenta fugir de Deus. Corra para Ele e diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor me ama. Eu me arrependo, eu não quero viver longe do seu amor. E recebe, querido, o amor e deixa Ele, amar você. Ele vai dizer: venha, filho, eu amo você, independente do que aconteça. Então, entendimento número 1 é que não depende do seu desempenho. O amor dele é sacrificial. Ele se sacrificou por você e agora Ele ama você e acabou. Não tem nada que pare esse amor de Deus por você. Ok? Segundo, número 2, a igreja, a noiva, ela é separada exclusivamente para Cristo. Diga: eu sou de Cristo. Ei, você não é do mundo, você não é dos vícios, você não é da balada, você não é de ninguém, você é de Cristo. E o Espírito que está em você tem ciúme de você. Porque Ele pagou um preço altíssimo por você. Então você é separada. A noiva não divide a sua afeição com outros amores. Os outros amores perderam o brilho diante do tanto amor com que o nosso Senhor nos amou. O que era o outro amor que você poderia ter? Eu não sei o que era tão importante para você que você não consegue deixar por causa de Cristo. O amor dele é tão grande que ele entende: eu vou amá-lo, independente se ele vai me amar ou não. Ei, se você virar as costas para Cristo, ele só vai lamentar porque você vai sofrer, porque ele te ama. Eu não quero mais Cristo, ele vai me machucar? Não, ele não vai, porque não é da natureza dele ferir ninguém. Se eu deixei de ir para a igreja e aconteceu que meu carro quebrou, o ladrão entrou na minha casa e aconteceu um monte de tragédia. Não foi Deus, foi o diabo.
Então você vai entender, Deus me ama e as armas dele são de amor. Não usa as armas do diabo para poder convencer você. Amém, querido? Para você não achar que no dia que você errar, Deus vai pesar a mão sobre você e vai quebrar sua canela. Não vai, porque Deus não é desse tipo. Quem faz isso é o outro, o inimigo, e ele vai querer dizer para você, tá vendo aí, foi Deus que fez com você. Ele vai mandar essa sugestão na sua cabeça, e você tem que estar atento. Eu sou filho do amor, e ele me ama independente de qualquer coisa. Ok, gente? Então a igreja, ela é separada para Cristo, a noiva, e a fidelidade a Cristo, e a fidelidade com a doutrina de Cristo. É o que ele espera de você, que você seja fiel. Que seja fiel, que seja só dele. Que você não fique com ele e com o mundo. Com ele, mas simpatizando com as coisas do diabo. Com ele, mas desejando e olhando o que é que tem no mundo. Ah, eu queria ir lá ver na festa do mundo. Como é que o povo do mundo vive. Oh, querido, não faz isso. Porque nem se compara. Desejar as coisas do mundo é flertar. É flertar, é você não ser fiel. É como um homem e uma mulher que decidiram se relacionar, mas fica paquerando outras mulheres porque elas são bonitas, porque são diferentes, porque isso, porque aquilo. Ninguém gosta de infiéis, nem Deus. Se você for infiel, ele permanece fiel, ele não vai mudar quem ele é. Ah, você foi infiel comigo, também vou ser infiel com você. Deus não faz isso. A Bíblia diz que se você for infiel com ele, ele permanece fiel, porque essa é a natureza dele, é a característica dele. Então o que é que ele está dizendo? Ei, eu comprei você, eu salvei você, tirei você das trevas, tirei você do lamaçal do pecado, eu salvei você do mundo, agora você é meu, fica comigo. Mas não vai forçar. Ele não força, ele deixa você livre. Se você quiser sair, ele também vai respeitar. Amém, gente? Então essa é quem é você, a noiva de Cristo. Então, gente, a noiva é tratada, é cuidada e é preparada pelo noivo. Você está aqui na igreja porque você está se preparando. Número 3, você passa pelo processo da santificação. Uma igreja saudável, ela ama a palavra e se submete a ela. Está vendo essa palavra que nós estamos pregando? Está na Bíblia. É Jesus amando você. É Jesus limpando você, tirando coisas erradas da nossa vida. Ele está adornando, preparando você. Então uma igreja amada, ela se submete à palavra. Meu Deus, quer dizer que a palavra diz que não é para namorar com as meninas que é do mundo? Não, não é para namorar com ninguém que é do mundo. Porque se você se envolver com pessoas do mundo, você está se contaminando. Então o Senhor, ele limpa. Ah, eu queria tanto namorar com fulano, mas ele é tão bonito, ele fala de Deus. Nasceu de novo? Não, não nasceu de novo. Então não namora. Então não tem como ele namorar com você ou casar com você, porque ele não nasceu de novo. O pai dele é outro. Se ele não nasceu de novo, o pai dele ainda é o diabo. O pai dela ainda é o diabo. Só nascendo de novo na família de Deus. Sabe, hoje no devocional nós estávamos lendo sobre quando Abraão pediu antes de morrer, Abraão, encarecidamente para o servo dizer: não deixe meu filho Isaque casar com as mulheres daqui. Vá e volte lá para as minhas terras dos meus parentes e procure uma mulher para casar com ele. Ele disse: eu levo ele para lá. Ele: não, Deus prometeu que ele vai herdar as terras daqui, mas você vai achar uma mulher para casar com ele de lá, não com as daqui. Porque, querido, misturou, já era. Os interesses são outros, os deuses são outros, o entendimento é outro, e ela vai, querido, atrapalhar o seu caminho. Você vai criar problema para você mesmo. Então, em nome de Jesus, querido, você vai casar, vai se relacionar com alguém, procure uma mulher cristã, se você é verdadeiramente cristão. E você, menina que vai casar, procure um homem verdadeiramente cristão, porque senão você vai ter problema. Primeiro, vai estar desonrando aquele que salvou você, que é santo, e você vai estar se misturando com uma pessoa contaminada, com uma pessoa que ainda é do adversário. Todo mundo entendeu, gente? Palavras de salvação para você. Sabe, quando Deus mandou o dilúvio,
Um dos motivos foi que as mulheres da linhagem santa se misturaram, se casaram, porque viram que as mulheres dos filhos dos homens eram bonitas e eles pegaram para eles e casaram. E a Bíblia diz que os filhos que foram gerados dessa mistura foram tipos impuros, os valentes, sanguinários, os gigantes que matavam tudo. Então gerou uma mistura que não era agradável a Deus. Deus teve que encerrar aquela humanidade e criar tudo de novo em Noé. Amém, gente? Um dos motivos foi esse, não foi só esse. Então você está passando pelo processo de santificação. Diga: eu estou sendo santificado. O que é isso, Natália? Você está aprendendo a se separar, ser exclusivo do seu Senhor, exclusivo de Cristo. Você está se santificando, se separando. A noiva é tratada, é cuidada e é preparada pelo próprio noivo, para que no dia que ele se encontrar com você, você não seja mais essa peça rara que ele achou. Mas que a gente seja, sabe, um diamante lapidado, que aquelas coisas do passado, ele vai tirando e você vai ficando brilhando, parecido com Cristo cada vez mais. Amém? Esse é você, essa pessoa é você. Eu estou apresentando você para a pessoa que a Bíblia diz que você é. Você não é quem vovó disse, você não é quem seu pai disse, e você não é quem sua mãe disse, nem o que o diabo disse, e nem o que as pessoas disseram. Você é o que Deus diz agora. É isso que importa para nós agora. Amém? Então você está sendo preparado para um encontro glorioso. Isso depois você vai ler, tem todas as referências aí. Eu não vou ler porque nós vamos ter muito tempo, mas eu anotei para que você estude, né? A noiva, ela não é improvisada, ela é preparada. Sabe o que a noiva faz quando vai casar? Ela marca um dia de noiva, só para ela. E tudo pode acontecer, mas a noiva não deixa de se preparar para aparecer, ó, bonita. É ou não é? Todo mundo quer ver a noiva. O noivo, assim, a gente também acha, olha, o noivo está arretado, né? Porque o noivo já é pronto, nosso noivo já é perfeito, ô glória! Mas nós precisamos nos adornar, nós precisamos ficar bonitas, nós precisamos ficar bonitos em Cristo, querido. Tirar as coisas do mundo, tirar os pensamentos errados, tirar as coisas que não edificam. Amém? A esperança da volta de Cristo gera zelo e perseverança. Você disse: o meu noivo vai voltar para me buscar. Ele quer encontrar uma noiva adornada. A Bíblia diz que é sem ruga, sem mancha, sem pecado nenhum. Ele está dando tempo para você largar os pecados. Ele está dando tempo para você deixar essa vida de pecado. Ele está dando tempo para você entender: isso é errado e eu vou deixar isso porque o meu noivo vai vir me buscar. E quando ele vier buscar, querido, ele quer uma noiva preparada. Não vai dar tempo na hora que ele chegar, querido, porque ele diz que é num piscar de olhos. Piscou, ele chegou. Não vai dar tempo de dizer: eita, deixa eu me pedir perdão fulano. Não, querida, é agora. É agora enquanto você tem tempo. Eita, deixa eu deixar aquele pecado de estimação. É agora que você deixa os pecados. Porque você não sabe a hora que o noivo chega. E quando ele chegar, ele quer encontrar você e eu, adornados, limpos, com zelo, exalando um perfume que ele diz: que delícia. Encontrou você, ele ama você, querido. É um relacionamento de amor tão poderoso que ele quer encontrar você nessa atmosfera de glória. Amém? Ei, o futuro molda o presente da igreja. Se você sabe que no futuro ele vai vir te buscar e vai vir conferir, então é hoje que você tem que se preparar. Amém, gente? Então, número 5, a igreja se reveste de justiça. A Bíblia fala sobre os linhos finíssimos. A noiva se adorna com uma vida coerente com o Evangelho. Eu sou do Evangelho, eu sou de Cristo. Então o que é que você vai fazer? O linho finíssimo que a Bíblia diz que nós vamos, que Deus vai nos encontrar, né? Levar a gente para diante de Deus, vestidos de linho finíssimo. Quando fala de linho branco e puro, fala de atos de justiça.
Você não vai viver de qualquer jeito, você vai ter atos de justiça. Aqui, ó, você vai andar na santidade com a evidência do amor e não no legalismo. A noiva se adorna com uma vida coerente com o Evangelho. A justiça recebida em Cristo se expressa em obras. Eu sou evangélico, mas em casa é um cavalo batizado, não dá certo. Em casa com pai, mãe, irmãos, a gente é educado. Porque agora nós somos de Cristo. Pai, mãe, irmãos, com as pessoas que é mais intimidade da gente, com o marido, com a esposa. Não adianta a gente dizer que é de Jesus, se com os nossos maridos e esposas a gente é grosseiro. Ou que a gente é, como é que diz? Que não combine com as obras de justiça e de perdão que o Senhor fez por nós. Amém, gente? Glória a Deus. Aqui, ó, a aplicação desses 5. O que vestimos espiritualmente revela quem amamos. Os atos de justiça que nós carregamos. E o cuidado com a nossa forma de falar, de portar, vai mostrar que nós amamos o Senhor. Amém? No 6, diz assim, a igreja aguarda com expectativa a vinda do noivo. Você está aguardando Jesus? Quando você escuta um barulho de trombeta, você fica desesperado ou fica feliz procurando seu noivo? Queridos, nós estamos aguardando o arrebatamento. A Bíblia diz que o Senhor vai arrebatar a igreja antes de destruir o mundo. Porque Ele nos ama, Ele vai tirar a gente daqui primeiro, vai levar a gente para lá, e aqui vai estar passando por um momento muito difícil, quem ficar. Então, quando você tem que estar pronto, porque qualquer hora o Senhor Jesus vem buscar. Deixa eu dar só uma dica para você. Das profecias bíblicas que falavam sobre Jesus, todas já se cumpriram. Só falta Ele vir buscar a igreja. É a única que falta. Estamos na iminência do arrebatamento. Pode ser a qualquer momento, pode demorar bem muito. Você pode ter filhos, você pode casar, mas você não pode esquecer que Ele vai vir buscar. Amém? Porque tem gente que fica, ai meu Deus, não venha não, que eu ainda não casei. Deixa Ele vir, pode ser que dê tempo você casar. Né, Fernanda? Ô, glória. Aí diz assim, uma igreja sem expectativa da volta, ela perde o fervor. Queridos, se você não é que nada, Jesus vai voltar agora, nada. Sabe o que acontece? Você perde o fervor, vive de qualquer jeito, não liga para nada, não vai orar mais, não busca ler Bíblia. Então tenha muito cuidado, Jesus está para voltar. E esse tipo de entendimento vai fazer você viver cheio do fervor de Deus, amém? No 7, a igreja responde com amor e obediência. Amar a Cristo envolve escolhas diárias. Não vou fazer isso porque eu amo Jesus. Não vou fazer isso porque Jesus me ama. Não vou fazer isso porque Jesus está vendo e Ele se entristece se eu fizer. Não, eu não vou fazer, não vou andar desse jeito, não vou falar isso com fulano, porque senão o meu Senhor não se agrada de mim. Amém, gente? Então eu estou só fazendo o primeiro ponto e o último da aplicação. Depois você pega esse material, ele é seu, pode riscar, pode estudar, para que você possa crescer sabendo quem você é. Mas a Bíblia também fala da igreja como família. Vamos ver o aspecto da família? Aqui tem todas as referências, depois você vai ler algumas referências que eu coloquei aqui sobre o que a Bíblia fala, sobre como Deus vê a igreja. A igreja é como uma família. Número 1, Deus é o pai da família. Todo mundo já sabe disso, né? Quem é o pai dessa família? É Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Isso, diga, Deus é meu pai. Porque às vezes o povo não sabe disso. Deus parece para algumas pessoas que Deus está lá no céu, bem longe, distante. Mas não, agora que você nasceu de novo, Deus é o seu pai e Ele está aí com você. Amém? Então, a Bíblia diz, assim já não sois estrangeiro, mas sois da família de Deus. Está aí a referência, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia.
A aplicação, uma igreja saudável, ela forma pessoas a partir da identidade de filhos e não apenas de tarefeiros. Porque, queridos, aqui na igreja, você tem que servir porque você é filho. Qual é a família que tem filho que não bota para fazer alguma coisa em casa? Se tiver fazendo isso, eu já disse para os meus, não crie os filhos de vocês como um bibelozinho que não pode fazer nada em casa. Não, vai ajudar. Ó, arrume sua cama, lave os pratos, limpa a casa, lave seu sapato. Menino tem coisa para fazer, tem ou não tem, gente? Pois na família de Deus também tem. Só que você faz como filho e não só como tarefeiro. Sabe por quê? Porque tem uma onda de crentes aí dizendo, que você não precisa ir para a igreja porque vão explorar você na igreja. Que é um entendimento deturpado, que o diabo tem contaminado pessoas, que o povo está explorando você na igreja, só quer saber das suas habilidades, daquilo que você faz. Pois se você é filho, você tem que fazer mesmo. E foi Deus que disse. E você pode vir, querido, servir numa igreja, se envolver na igreja, está tudo certo. Foi Deus que disse que é para fazer. Mas você não faz porque você é um tarefeiro, você faz porque é filho. Você lembra daquele homem lá, o irmão do filho pródigo, que estava na igreja, fazia tudo pelo pai, mas não tinha entendimento de filho? O Senhor está celebrando porque esse teu filho saiu, se desviou, foi para o mundo, gastou o dinheiro todo e agora está voltando. E eu estive sempre aqui com o Senhor, sempre fiz sua vontade. E o Senhor nunca festejou comigo. Ele disse, mas filho, tudo que eu tenho é seu. Você podia pegar a hora que quisesse e festejar, você nunca quis. Então, desfrute da presença de Deus como filho, porque você não é escravo, você é filho, e o filho tem relacionamento e tem liberdade na casa do pai, amém? Glória a Deus. Que mais? Número 2, todos os crentes são irmãos em Cristo. Você sabia disso? Você gosta dos crentes? Você ama os crentes? Ei, querida, a Bíblia diz que se você não ama os irmãos, você não nasceu de novo. Mas eu tenho raiva daquele irmãozinho que me irrita. Ele pode até lhe irritar, mas ele é seu irmão e você deve amar. Jesus apertou o rigor e disse que se a gente chamar ele de idiota, a gente pode sofrer no fogo do inferno. Porque agora ele é irmão. Jesus, ele elevou o nível, não foi? Na graça. Agora, porque, queridos, você não pode nem xingar o seu irmão. Amém? Glória a Deus, que crente nem xinga, né? Não é, gente? Crente não xinga, queridos. Muito menos os seus irmãos. Amém? Misericórdia, o tempo acabou. A aplicação, relacionamentos na igreja devem refletir fraternidade e não hierarquia opressiva. Então todos somos irmãos. Pastor, parece que eu ainda tenho 21:10, né? Acabou? Foi? Acabou? Foi o tempo? Pois olha aí, queridos, acabou o tempo. E nós temos que aprender a remir o tempo, porque é outra coisa, né? Nós temos algumas outras, tem a igreja como rebanho, mas não vou falar assim correndo, você pode estudar. Tem também a igreja, acho que só faltou esse, não foi? A igreja como rebanho e a igreja como exército. Mas todos, nos próximos cultos a gente pode ir apresentando. Eu vou trazer a outra parte da outra semana e a gente dá continuidade a esse entendimento. Mas o que é importante você levar? Você tem que entender que essas figuras, essas imagens que falam sobre quem é a igreja, é para a gente entender quem nós somos. Porque nós sabemos o que Cristo fez, e nós sabemos agora o que Ele fundou a igreja, e que Ele tem esses membros dentro dessa igreja, porque no final, querido, nós vamos elaborar uma frase, um propósito da igreja. O que é que a igreja está aqui para fazer? Você já viu que tem funções, que cada membro tem uma função, você já viu que cada pessoa tem uma atividade para fazer, e o que é que nós vamos fazer com tudo isso que a gente sabe?
nós vamos elaborar um documento, e esse vai ser o documento da igreja em Senhor do Bonfim, porque por isso que eu fiz questão de você ter ele aí anotado, porque você vai chegar no final e vai ajudar, junto com o pastor e a mim e todo mundo, nós vamos elaborar a frase que é a nossa frase aqui em Senhor do Bonfim. Nós estamos aqui para fazer isso, 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 isso. Bem, gente? Glória a Deus. Então, que você seja edificado, estudando mais sobre quem você é. Por que a Bíblia chama o povo do exército de Deus? Por que diz que é a família de Deus? Por que diz que é o rebanho de Deus? Você precisa entender essas coisas para você crescer. Você cresceu um pouquinho? Você aprendeu um pouquinho mais? Então seja edificado praticando essas coisas todas, em nome de Jesus. Amém.